Olá, paz, luz a todos. Vídeo 193. O vídeo anterior da família da luz, anterior a este, não era o número 11, mas sim o 12. Eu errei. Então, esse número é o 13. Eu não sei se ficou escrito que eu já consertei o vídeo, mas eu vou falar 11. Se vocês olharem, o que está escrito é o 12, mas eu vou falar 11 porque eu tinha errado. Porque eu passo muito tempo para fazer o seguinte, né? O vídeo seguinte, e aí às vezes eu esqueço. Porque eu acho também os outros vídeos importantes, com atualizações mais recentes, né, das informações, aí eu vou colocando. Se eu ficar esperando fazer, que demora mais, o vídeo da família da luz, as outras informações irão ficar atrasadas. Certo? Bom, então vamos lá. Traduzir aqui. Eles dizem que nos dias dos nossos antepassados havia menos civilizações, menos sistemas de crenças, menos linhagens de sangue, menos propósitos. Então, esse experimento estava melhor controlado, né? Tinham mais controle sobre isso. E a centralização disso era no Oriente Médio. Era conhecida como crescente, uma região crescente e uma região fértil, repleta de edificações antigas. As pirâmides do Egito foram utilizadas como mecanismos de som para comunicar-se com os céus. Também foram usadas como peças para equilibrar a balança das forças eletromagnéticas e para criar pontos energéticos de acupuntura pela região que cobre, né, a Terra, assim, que cobre a Terra. A Grande Pirâmide não só existe em cima da superfície da Terra, e também ela penetra no subsolo, na estrutura. Tem uma estrutura que ela penetra no subsolo da Terra, para que a energia cósmica possa ser transmitida e enraizada desde uma era a outra. A Grande Pirâmide foi como a conheceis atualmente. Ela existe desde há muito tempo. Está claro que as crônicas, histórias de vossos historiadores modernos devem ser reexaminadas. Todas as antigas estruturas, sejam de pedra, feitas de pedra, tinham um poder dos céus, celestial. E são muito mais antigas do que vocês imaginam, né? E têm uma finalidade distinta. Aqui, seus livros de história não dizem, não divulgam, não sabem. Bom, deixa eu subir a página aqui.
Ao explorar o conhecimento que compartilhamos com vocês, pode ser que os encontreis fazendo coisas que nem sempre têm um sentido aparente. O melhor é procurar buscar vossas raízes, visitando lugares sagrados, talvez no Egito, atraído vocês até lá, né? É possível que desejes visitar o lugar do antigo Império Persa, que essa área é do Irã, Iraque. A antiga Pérsia ficava no Irã, no que hoje nós chamamos no Irã e Iraque. Se permitissem vocês entrarem nesses países, né? Durante as últimas décadas, muitos problemas têm alterado a zona para mantermos alegados. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo entender. Sim, já sei. Muitos problemas têm sido alterados na zona, né? Nessa zona para manter-nos afastados dessa região. É um espaço fechado. Essa foi na antiguidade, né? Foi uma zona em que os chamados, entre aspas, né, deuses, fizeram seus experimentos lá nessas regiões. Hoje, todavia, se os observa com expectação. Se observa como vocês vão criar vossa realidade. Ou autodestruireis, ou criareis um mundo novo. Quer dizer o seguinte, ou a gente vai destruir o mundo ou vai criar um mundo novo. Não está só falando assim no planeta, na dimensão de nós, mas dentro de nós também. Se a gente vai criar também um mundo novo dentro de nós, voltados, lógico, para a luz, né? Eu falo dos dois problemas. Que soluções encontrareis? Olharás os parâmetros de vossa percepção mais afinada ou vivereis em uma profunda ignorância, crendo tudo que nos dizem, tudo que nos informam. Vocês são observados e estudados nesse longo tempo. E devido, como vocês têm que reencarnar uma vez ou outra, uma vez que e esses seres que nos manipulam,
como a gente tem que reencarnar, então, para nos atrapalhar, isso é para nos atrapalhar no processo. E aí, senhores, fica a dualidade. A espiritualidade vem ensinar que a gente tem que reencarnar para evoluir. E eles dizem, aqui estão dizendo que esse negócio de reencarnar, morre, reencarna e reencarna de novo, que atrapalha, nos atrapalha. E aí, como é que fica, né? Há seres que nos vigiam. Essa vigilância, eu agora vou fazer um parênteses, o que eu vou dizer não está nesse livro, só está aqui há seres que nos vigiam. Atualmente, como esse é o último ciclo, foi colocado, não sei se foram em todas as pessoas, mas os médios que estão fazendo um trabalho, né, mediúnico, trabalho de divulgação da luz, e aqueles até que já nem trabalham mais, mas estão velhinhos, muito velhinhos, incapacitados de trabalhar, foi colocado um aparelho, né, ao nosso lado. Esse aparelho é sutil, é de uma matéria sutil, a gente não nem sente. E nós estamos sendo diariamente monitorados pelas forças da luz. Nós somos monitorados pelas forças da luz e agora também pelas forças da luz, para ver as nossas escolhas, para ver o nosso comportamento, para ver o que a gente está fazendo de trabalho, etc, etc, tá? Que tudo vai, enquanto a gente falecer, tudo vai ser contado, né? Então, nos examinam, os da luz exercem uma influência sobre nós, os da luz também, quando a gente está muito negativo, eles vêm, influenciam a gente para a gente voltar para o caminho correto, tanto uma parte negativa como a outra sempre. Mas se a gente segue sempre o caminho da luz, os outros não conseguem nos tirar do caminho. Deixa eu pular isso aqui. Temos pedido que perguntem a vocês mesmos como haveis chegado a vossos pensamentos. A estas alturas, seguramente já estás questionando no que haveis aprendido na escola, no que han dado a vocês a entender, que é importante saber. Vosso caminho consiste em voltar a examinar a história que conheceis para ver a vida desde uma perspectiva mais ampla, ou seja, expansão de consciência. Sair desse âmbito da deidade, dos supostos deuses, né? Que disseram a vocês o que deveis pensar,
aprendei a pensar e logo tomará uma decisão de crer no que, vamos dizer, no que pareça a vocês a verdade, né? Falta, assim, falta um estímulo, falta uma vontade de fazer isso, mas saibam que vocês não estão sozinhos. O que eles querem dizer é o seguinte: tem sempre um ser de luz, um protetor, um guia, um mestre, fazendo com que a gente nos ajudando a seguir o caminho correto. Só que a gente às vezes não fica na dúvida, né? A gente quer, ao mesmo tempo não quer, fica naquela incerteza. E nós temos que ter a virtude da determinação, porque senão a gente não vai lá, hein, gente? Por exemplo, mesmo que uma pessoa ainda não tenha desenvolvido o amor incondicional, mas não é uma pessoa ruim, né? Não é ruim, apesar de não ter, assim. Aí, esses seres veem que você não é uma pessoa ruim. Então, eles fazem alguma coisa para te encaminhar. Ou por telepatia, dizem, vai lá naquele centro. Ou fazem vir um amigo e dizer, vamos lá, toma esse livro, lê não sei o quê. Te manda, você recebe um vídeo com novas informações. É assim que eles agem. Eles agem de muitas maneiras, tá? Então, vamos lá. Uma grande prova para vocês é de que maneira vocês enfrentam o caos, né? Então, o que eu vou dizer agora não está, mas um exemplo. Atualmente, a violência, né, que nós estamos aqui neste país, não só neste país, também nos outros, mas aqui ela está muito acentuada. A violência diária está muito acentuada aqui, está horrível, né? Tem que recuperar para voltar a ser a, a pátria do evangelho, porque agora já não é mais, né? Então tem que mudar para voltar a ser. Então, então estamos num caos. Então vem um sujeito aí comentar com outro. Tem que matar mesmo toda essa gente toda, tem que não sei o quê. Aí vem outro dizendo, disseram que vai ter o evento solar, que eu acho que nem não vai mais ter, mas tomara que venha logo isso e morra todo mundo, porque eu estou cheio disso e daquilo, estou cheio daquilo. Isso não é comportamento de uma pessoa que está evoluindo. Isso não são pensamentos, não são frases de uma pessoa que está evoluindo. A pessoa que está evoluindo sente pena, não sente compaixão, porque teria que estar lá com essa pessoa que cometeu, vamos dizer, um crime para poder ajudá-la a colocar no caminho para ver, mas nem sempre vai dar certo, porque essas pessoas já vêm de uma vida passada já ruim, né? Então não se curaram ainda. Não tem que pensar isso. Ou você tem que mandar luz e amor incondicional para essa pessoa, ou fica quieto. Mas não tem que desejar mal a essa pessoa. Não tem que desejar. Muitos seres que veem os vídeos para se atualizar, para expandir mais a consciência, quando veio essa coisa aí do evento solar, não tinha que dizer isso. Tomara que venha logo, que eu estou cheio. Não. Pode dizer que seja feita a vontade de Deus. Se for a vontade do Criador, tudo bem. Mas se não for a vontade do Criador, se é o homem que está querendo fazer isso, que não aconteça, porque isso é um crime, né? Mas se for a vontade do Criador, algum propósito, alguma razão há nisso. Ele não tem que desejar isso.
Uma pessoa pega num animal, coloca dentro do saco de plástico para sufocar o bicho para morrer ali asfixiado. Filhotinho, uma cachorra com os filhotes, tudo ali. Ou joga na caçamba do lixo para ser triturado. Aí, de repente, aparece uma alma boa, né? Um espírito bom de uma pessoa, ou ela foi induzida por algum espírito para salvar, vai lá e salva, e aí deseja mal, mas deseja até matar aquela pessoa que fez aquilo. Não pode desejar isso. Que embora você tenha salvo os bichinhos, você já escolheu o teu lado. Você já co-criou a tua própria punição. Vai lá para o umbral. Depois vai dizer, mas eu era boa para os animais. Mas não pode pensar isso. Estou falando isso tudo para ver se vocês entendem como é a coisa da evolução. É difícil, sim. Não é impossível. É só mudar. É só mudar a mente, os pensamentos na mente, o cérebro. Então, vamos lá. Então, aprenda a pensar. Conforme teus pensamentos, então, a vida, a marcha da tua vida se encaminhará. Se teus pensamentos são bons, tu vai sempre para o lado direito, vai ao lado direito, né? Mas se teus pensamentos são ruins, como esses que eu falei para vocês, ó, vai lá, vai para as trevas, vai atrair o mago negro, né? O quiumba, mago negro, reptilianos do mal, porque tem os do bem, do mal, reptilianos que são do mal, e outras formas de vida. Vai produzir vibriões, vai produzir doenças, bactérias, vírus. Quem produz essas coisas de doenças e vírus somos nós, os nossos maus pensamentos. Alguns são fabricados nas trevas, nos laboratórios de magos negros, outros não. Somos nós mesmos que fabricamos. Somos, relembrando, somos co-criadores. O ideal era que nós, que já temos uma certa frequência, que contaminássemos a biosfera e transmitíssemos essa nova frequência a toda a humanidade aqui, a toda essa terceira dimensão. E na meditação nós podemos transmitir uma frequência boa, né? Uma luz, a luz do amor, que é a rosa. Pode ser assim, a rosa com azul, que o azul é poder, né? Então nós, e amarelo, sabedoria, nós podemos fazer esse tipo de coisa. E só a própria frequência da pessoa, quando você passa em algum lugar, ela se expande, né? Ela contamina ali o lugar. E tanto que às vezes você vê algumas pessoas dizendo, ela se sentiu mal. Por quê? Porque a dela é uma frequência muito negativa e sentiu mal com a tua energia, que é positiva, que é da luz. Ela se sentiu mal. Ela ia chegar perto, né? Sempre quando está para terminar um ciclo, sempre há lugar, um lugar para acúmulo de conhecimento. Sempre acontece isso. Vêm seres lá das esferas superiores para nos trazer novos conhecimentos. Sempre acontece isso. E é claro, e esses conhecimentos são adaptados à evolução atual. Por exemplo, certos livros de muito conhecimento
como eu às vezes não me adapto, porque está numa linguagem mais antiga, né? Então, se a gente tem até dificuldade de entender, tem que ir lá no dicionário, mas é que... Então, a gente tem que procurar também transmitir aos outros numa linguagem mais atualizada, para que haja melhor compreensão. Um exemplo, você vai ler aqueles versos, poesia antiga, e lá do tempo do Camões, do tempo não sei o quê. Você lê aquilo e diz que aquilo é uma maravilha, aí você lê aquilo e fica pensando, não estou entendendo nada. Porque está escrito em palavras de termos antigos que tinham seu significado na época. Hoje nós temos uma linguagem mais simples, né? E cada vez que passa mais tempo, mais simples. Então, até os próprios livros dos pleiadianos que eu vejo está escrito de uma outra maneira, que às vezes a gente tem que adaptar com outras palavras para explicar, para adaptar bem a maneira daqui. Muita gente já, mas eu li o Evangelho e não entendi nada. O Evangelho segundo o Espiritismo. Li a Bíblia também não entendi nada, porque a Bíblia é muita... É como se ela tivesse escrita em código, né, a Bíblia. Tirando o Velho Testamento... Não, o Velho Testamento tem muitas coisas boas, mas aquele negócio dente por dente, olho por olho, não. Isso aí não foi Deus que mandou escrever, não. Isso aí foi o suposto Deus dos judeus, que é o suposto Deus, que era um extraterrestre trevoso, um mago negro lá, um draconiano, uma coisa assim. Draconiano, chefe dos magos negros, né? Então é preciso adaptar também, né? Bom, então vamos lá. Com a ajuda de vossos antepassados é mais fácil entender essas fases, as idades, os ciclos, exerciam uma influência. Ou seja, eles querem dizer o seguinte, que a gente também precisa ir ao passado. Tem um negócio assim, vamos viver o presente, não interessa o passado, não interessa o futuro. Isso é no dia a dia que a gente vive, não vamos ficar pensando no passado aqui desta vida, por exemplo. Ah, papai morreu, mamãe morreu, tenho tanta saudade, fica pensando muito, fica triste. Não, não é isso. Nós temos que ir mais além. Saber como era a vida há milhões e milhões de anos atrás. Se tivermos essa oportunidade de saber, vai nos ajudar a entender as coisas. É o que eles explicam quando falam assim os antepassados, que sabiam isso, sabiam aquilo. Só que essas informações de luz dos antepassados eram dadas assim, ó. Não eram assim escritas. Depois é que veio a Bíblia, veio o Bhagavad Gita, veio o Alcorão, veio, sei lá, outros livros também, do esoterismo, Isis Sem Véu, outros livros aí, né? Mas, muitos milhares de anos atrás, os conhecimentos eram feitos presenciais e ninguém anotava. Houve uma época que ninguém sabia escrever, porque não era uso escrever, era uso ouvir. Ouvir. Só isso. Deixa eu ver aqui. Na nova ordem mundial tem hoje a oportunidade de... A nova ordem mundial tem oportunidade de converter-se em outro império romano. Sim, porque, gente, se a gente for lá no passado, começando lá bem quando a gente, lá da Lemúria, na África, em Goldelândia, onde foram feitos escravos,
pelos Anunnakis, e onde houve manipulação para a gente crescer pelo Enki, também era um Anunnaki. Nós chamamos de Anunnaki, mas eles são niburianos, são de Nibiru, planeta Nibiru. Então, a gente... Peraí. A gente vai começar a ligar que certos seres do passado são os da nova ordem mundial agora, porque eles reencarnam, né? São os mesmos. O que era o Império Romano? O Império Romano era a nova ordem mundial. E eles eram o que faziam na Babilônia. Eles vieram também da Sodoma, Gomorra, Babilônia, que faziam práticas, né, e adoravam deuses. Depois veio a máfia czarina, lá perto da Rússia, e aí começou novas denominações. Agora, a denominação atual é a nova ordem mundial. E os de Marte, né? Os de Marte que vieram para cá, eles eram muito materialistas e dominantes. O que é a nova ordem mundial? São dominantes sobre nós, sobre a gente, né? Então, aí você faz essa escala até o passado para entender os acontecimentos de agora. Vai ao passado para saber que um monte tem mais exilados aqui na Terra da não-luz do que seres que vêm cumprir a missão da luz para os ajudar. Por isso é a violência, né? A incredulidade, não crer em Deus, não crer e não querer entender como as coisas se criam, como é Deus mesmo. A maioria das pessoas não consegue entender como é Deus, na verdade, porque certos religiosos que comandam as igrejas incutiram na nossa mente que ele é um velhinho, que ele é um ser humano. Ele não é um ser humano, ele é uma luz. Lembra do Sol aqui? Ele é assim, só que é bem maior, né? Porque o Sol é ele mesmo, ou é filho dele. Se quiser dizer que o Sol é filho dele, tudo bem. Mas é uma individualidade do Criador. E eles não... Tanto que os incas, os astecas também, me parece, eles tinham uma noção dos conhecimentos antigos que eles adoravam o Sol. Eles não adoravam o Pai Mãe Criador direto, eles adoravam o Sol. O Sol é uma xerox menor do que o Criador. E eles tinham essa ideia. Mas começaram a desvirtuar as coisas, né? Até faziam oferecimentos de crianças vivas, de jovens, e tiravam coração, essas coisas, né? Começavam. Mas por quê? Indução pelas trevas. Que as trevas estão aqui, ó, há milhares de anos atrás. Elas já estavam aqui, elas vieram para cá também. Porque seres vieram exilados e os outros vieram também, que é para comandar os da panelinha, né? Na mesma panelinha, do conjunto de panela, né? Conjunto de panela dando luz. E aí os de luz viram isso, começaram a mandar seres de luz para cá, para que o sol brilhasse mais aqui. O conhecimento e para que eles evoluíssem. Bom, então vamos lá de novo. Antigamente, nessa época, muito lá atrás, ninguém tinha medo. Agora é medo, tudo que é... A religião ela foi colocada pela criação de Deus. Mas só que as religiões desvirtuaram, né? Elas se automodificaram. Os que dirigiam, modificaram. Então,
as religiões colocaram em nós o medo. É isso que eles estão dizendo. Eu estou dizendo nas nossas palavras atuais. Eles falaram isso ali. Então, foi colocado o medo. Tanto que os pastores às vezes dizem assim: você é temente a Deus. Tem que temer Deus, tem que ter medo de Deus. Olha o absurdo. Deus é amor. Por que que você vai ter medo de Deus se Deus é amor? Né? Quem tiver coragem de dizer isso na cara do pastor, mas eles têm eles são preparados de tal maneira pelos magos negros que não adianta. Se você falar isso, ele, no mesmo momento, ele revida com uma outra coisa. Uma vez eu fiquei conversando, eu desisti com um cara que queria me persuadir, negócio de Bíblia, né? Ele ia lá, e eu aí falava, mas é isso assim. Pá, lá ia ele outro versículo. Chegou a um ponto que eu mandei um homem, não sei o que eu disse para o homem, não mandei ele tomar banho, não. Sei lá, mandei um homem, coisa que eu, naquela época era também meia torta, né? Não sabia que isso causava, vamos dizer, às vezes a gente fala porque está vendo que o cara merece, né? A pessoa merece que você fale uma coisa. Mas eu não sabia que isso cocriava negatividade, vibriões e larvas dentro da gente. Deus me livre. Espero que depois me tirem isso tudo de mim, que eu devo estar assim, ó. Bom, então vamos lá. Então, vocês devem perguntar, essa nova ordem mundial, né? Eles que modificaram os ensinamentos cristãos e aí ficaram divididos, né? Então, eles modificaram para que as pessoas ficassem unidas à nova ordem mundial e por isso ela conseguiu manipular as pessoas, né? Então, os antigos cristãos ficaram divididos, em vez de ficarem unidos, né? Então, alguns cristãos começaram a acreditar que havia mais de um Deus. E outros diziam que só há um. E aí ficou, né, esse choque de... Então, os pleiadianos dizem, nós dizemos a vocês que só há um Deus. E esse é o amor. Ele chama o Criador de amor. E o amor pode se personificar de muitas maneiras. A grandeza e a inteligência do amor que vós chamais de Criador aceita todas as coisas, não condena o que vós chamais deuses e deusas. Bem, ele não destrói essas coisas, o que as pessoas pensam ou fazem. Ele cria com amor. Mas veja bem, quando a coisa, isso está no Bhagavad Gita, quando a coisa fica muito ruim, aí ele interfere, né? Ele interfere. Mas antes de interferir, ele avisa, como está avisando agora, que é o último ciclo. Os indianos, eles dividem
Deus em várias categorias. Então, tem o Shiva, que é o destruidor, que é, por exemplo, é como esse ciclo, né, que está acontecendo. Seria o Shiva que está atuando. Temos o Krishna, né, que era mais amor. O Krishna foi um avatar, mas eles acham que era Deus, mas foi um avatar. Foi como mais ou menos o Cristo, né? Foi um outro Cristo. Temos um que tem uma forma de elefante. E existe um ser assim. No subsolo da Terra, intraterreno, existe um ser com aquela tromba. Então, as coisas ficam assim muito misturadas, muito confusas, né? E, então é preciso saber tudo para tirar essa confusão e chegar à conclusão. Mas a conclusão, como eu já disse para todos, quando eu cheguei à conclusão que é só o amor que é o poderoso, é só o amor que faz com que a gente evolua, que alcance altas esferas, porque os das trevas evoluem de outra maneira, mas eles nunca alcançarão lá se não se voltarem para a luz. Se voltarem para a luz, eles alcançarão as altas esferas. Fora disso, não. Eles não irão. A chave, o mistério que fala, a chave da evolução, o mistério da evolução é o amor incondicional. É expandir a consciência e expandir o amor incondicional. Uma coisa está junta com a outra. Certo? Bem, vamos continuando aqui. Quando volteis a descobrir vosso próprio pensamento, nosso, né? Pensai na Terra e na destruição que hoje em dia está tendo lugar. Vossa biosfera, vosso físico, vosso os campos, prados, tudo está amenazado. Que é amenazado? Eu faço ideia do que é. Tem que ver no dicionário aí na internet. Peraí. Tem que ver, né? Tem que passar. Esse meu computador demora, ele é ruim, tá ruim. É um pouquinho mais antigo, é o 8. Não aparece. Amenazado. Acho que esse meu computador não vai longe. Deixa eu ver se eu tenho aqui dicionário. Não tem. Já foi retirado. Estou procurando, tá, gente? Ah, ameaçado. Quer dizer ameaçado.
É até parecido, né? Vou repetir então. Quando voltares a descobrir vosso próprio pensamento, pensai na Terra e na destruição que hoje há, que há tendo lugar. A biosfera, físico, etc., está sendo ameaçado. Lugares onde costumavam jogar, brincar crianças e correndo através da beirada dos rios, né? Passando a tarde debaixo das árvores, estudando e olhando as nuvens passando no céu, tudo está desaparecendo lentamente. Antigamente os pássaros eram queridos, mas agora são criaturas infestadas de germes. Estão trazendo doença, o pombo, né? Antes a magia era viva, a magia desapareceu. Magia que eles falam, magia branca, né? Magia branca. É magia porque antigamente pessoas tinham a clarividência, viam. Na Atlântida haviam os... denominam divindades, os tronos de Deus, viam os tronos ali, que eram os 7 focos de luz criados pelo nosso Sol, pelo Criador primordial através desse Sol, etc, etc. Hoje, quando falam das supostas bruxas, né, pode causar problema. O que chama bruxa hoje eram as pessoas que tinham paranormalidade e curavam as pessoas, até com a imposição da mão, como Jesus fazia. E deturparam tudo. E eu vou ficar por aqui, tá? Deturparam tudo, tudo, tudo. Então as pessoas têm que procurar entender quais são as inverdades, o que deturparam, o que mentiram para nós. Tá? As pessoas têm que procurar isso, têm que procurar entender. Se você não entende, você também não evolui. Tem que ser tudo ao mesmo tempo. Você é uma boa pessoa, mas você tem que expandir a consciência. É começar a ver a verdade, a entender. Né? A entender. Eu acho que a primeira coisa é entender como é o Criador, que é como é. Também uma das chaves, porque se você fica pensando que o Criador é um ser como a pessoa, ele pode se autotransformar, sim, mas ele não é assim. Hoje, as informações, como as informações que vieram alguns anos aqui, há poucos anos atrás, porque o médium canalizador trabalhava num centro de Umbanda, né? Acho que ele era dirigente. Então, esses ensinamentos tiveram que vir numa linguagem de Umbanda que muita gente não vai entender, mesmo lendo, vai ficar fazendo confusão. Então, a pessoa, quando explicar um livro desses, tem que colocar em outros termos, né? Mas essas informações, por exemplo, que veio na Umbanda, informações
sobre o Criador primordial, sobre a Gênese, sobre como acontecem as coisas, é ciência. Ciência espiritual, não é nada de coisa de fantasia, é ciência pura, é o que acontece. E as pessoas costumam muito levar para o mundo da fantasia, como leva para a fantasia de extraterrestres que fica. Blá, blá. Gente, tem planetas de luz como são dos pleiadianos, mas o que é que foram os pleiadianos anteriormente? Vocês sabem? Não sabem. Eles já foram como a gente assim. Já foram de uma terceira dimensão também. Já foram vamos dizer, uma alga. Tudo evolui no universo. Então as pessoas ficam fantasiando muito. E eles, por terem amor no coração, esses seres que evoluíram muito, eles vêm ajudar a humanidade em qualquer planeta. Não é só aqui nesta dimensão da Terra, outros planetas primitivos. Eles vêm ajudar. Essa é a realidade. Não é vivem no mundo da fantasia, esperando. Está igual ao evangélico que diz: Jesus veio nos salvar, e fica sentado na cadeira, olhando lá para fora. Jesus veio nos salvar. Fica esperando toda a vida. As pessoas que dizem assim: os extraterrestres estão chegando aí, os extraterrestres vêm nos salvar, eles vêm nos levar. Fica olhando lá para fora para ver se vê alguma nave. E de repente vê uma nave, aí bota lá na internet: eles já estão aqui, eles vêm nos salvar. Gente, eles já estavam aqui desde que começou a primeira vida aqui no planeta. Tanto os bons como os maus. Sempre estiveram e estão, e tem muitos entre nós, né? Você morreu? É uma pessoa boa? O extraterrestre pega no teu espírito, coloca lá na nave, na cápsula, dentro da nave, e leva para onde tem que levar. Porque você ainda está muito contaminado aqui, tem que botar lá numa cápsula, porque você não vai contaminar, não. Aí faz o tratamento ali mesmo, talvez faça até o tratamento ali mesmo, né? Joga lá uns negócios lá, sei lá. Eles têm uma técnica incompreensível por nós, né? Então, vamos sair do mundo da fantasia, vamos ser realistas, mas não frios. Vamos ser realistas, mas mantendo o nosso amor incondicional, amando a humanidade, amando os animais, amando todo mundo. Pessoas existem que só amam os animais. Eu amo mais os animais, por isso que eu não quero saber de gente, eu quero saber de bicho. Mas nos animais também tem a evolução. Eu tive um bichinho aí que morreu, que era um terror. Até chegava a me irritar de tão mal que ele era. Ele gostava muito de mim, gostava de ficar no meu colo, mas ele metia as unhas, então ele ficava triste porque eu não deixava mais ele. Ele tirava até pelo sindicato, não deixava cortar a unha, aí batia em todos os gatos. Os gatos gritavam e quando ele via, mas de vez em quando ele ia, fazia carinho nele, estava fazendo carinho nele, de repente ele... Até os animais têm isso. Então as pessoas também vivem no mundo da ilusão, aquelas que adoram animais. Nos animais tem os bons e os maus também. Eu, particularmente, gosto dos bons, né? Os maus eu quero distância. Não vou fazer mal a eles, mas eu quero distância. Eu não sei lá por que o gato... E eu até hoje não sei por que o gato morreu. Começou a ficar esquisito, com o rabo todo caído, esquisito. Chegava perto, ele... Ele, meu Deus. Até pensei, será que ele pegou raiva? Ele às vezes vai lá fora, pegou o vírus da raiva. Aí em 3 dias, 3 ou 4 dias, de manhã, quando fui botar lá a comida, estava morto lá, esticadinho, tadinho. E senti falta do danado do gato, hein? Porque ele
era muito ativo, né? Mas agora está uma beleza lá no quintal, uma beleza, todos tranquilos, comem juntos, ou não comem juntos quando não querem, mas está uma tranquilidade. E uma gatinha que apanhava, que a vida dela era no telhado, porque ela apanhava muito, ela está se aproximando dos outros gatos. Vê como há diferença de animais, então não vivam também no mundo da ilusão. E não digam isso. Então a gente tem que gostar dos maus também, dos bons, né? Tanto humanos como animais. Mas não faça essa separação. Eu só gosto de animal, não gosto de ser humano. Aí você não vai evoluir. Aí vai ter karma duro, karma bravo, porque você não tem amor pela humanidade, da mesma fonte, tudo é da mesma fonte, animal, gente, tudo é da mesma fonte, a mesma fonte, quando se diz, é a energia, né, do Criador que cria. Então, e outras pessoas detestam qualquer tipo de animal. Esses estão mais enrascados ainda. Matam o animal a paulada, sufocam o animal para morrer, dá veneno para o animal morrer, joga o animal vivo dentro da água do mar para morrer afogado. Porque eu já vi isso na internet. Jogaram um monte de bois lá no centro para descartar. Maldade, né? Agora, se você mata um animal para se defender, tinha que fazer, não é karma, né? Entendam bem isso. Se você mata para se defender, é diferente. O julgamento é outro. Julgamento lá do outro lado, né? Não é bem um julgamento, nós somos co-criadores, fazemos a nossa, mas há uma avaliação também depois, né? Para ver para onde é que você vai ser colocado. Uns têm direito de escolher o lugar que quer, o país que quer, se quer ser homem, mulher, ou se quer ser gay, ou se quiser até profissão. Outros não têm o direito de escolha. Então, vai ser conforme o que ele fez naquele decorrer de várias vidas passadas. Tá bom? Então, senhores, tudo de bom e fico por aqui. Tchau, tchau.